partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador João Capiberibe. E o nosso tema é a possibilidade de realização de eleições para a presidência da República ainda em 2016, né, senador? É uma ideia que surgiu conforme o processo de impeachment ganhava força na Câmara dos Deputados, ainda no início do ano. Foi um tema debatido aqui no Senado Federal, no plenário da Casa, e que volta a ser ventilada a possibilidade, volta ao debate essa possibilidade, a partir do momento em que novos movimentos ligados à Operação Lava Jato, à investigação das relações entre políticos e todo esse sistema de desvio de recursos vai se aprofundando. E é sobre isso que a gente conversa com o senador, porque é um dos defensores da ideia da gente realizar eleições, não é isso, senador? Exatamente. Se a gente pudesse rever aquela fita de março, aquela gravação, pensando do tempo da fita, você vai ver que está atual tudo aquilo que a gente falava lá em março. Que o impeachment não resolve a crise, que o impeachment esgarça o tecido social, divide mais a sociedade, gera sectarismo político, mas resolver a crise política está demonstrado que não resolve, porque nesses 26 dias de interinidade do Michel Temer, nós vimos a crise mergulhar no fundo do poço, não é? E tampouco tem qualquer repercussão na crise econômica, que continua. Os desempregados bateu no 11 milhões e 400 mil, não é? Nós estamos chegando na marca de 12, desempregados, milhares de empresas falidas, e o Senado da República fazendo cara de paisagem como se não tivesse nada a ver conosco. É aqui que está a Comissão Especial do Impeachment, é aqui que o processo está tentando, uns tentam acelerar, outros tentam frear, e agora vem a Procuradoria-Geral e resolve pedir a prisão do presidente da Casa, enfim, a prisão das figuras mais importantes do PMDB. Aí, então, definitivamente, mergulhamos agora de cabeça na crise política. Agora é a crise política, porque nesses primeiros dias, nós temos poucos dias desse governo interino, né, senador? A gente viu medidas que foram bem recebidas pelas expectativas do mercado, por exemplo, como a formação de uma equipe econômica muito bem recebida, a própria a aprovação da indicação do presidente do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos hoje, segundo as agências de notícia, mexeu com a cotação do dólar já. Teria tido uma resposta do mercado que observa essa possibilidade econômica do país. Isso não é um bom indicativo? Olha, pelo que observa na sociedade, o presidente interino, ele governa de manhã e desgoverna à tarde, né? Ele nomeia alguém de manhã e exonera no final do dia, né? Então, há um desacerto, não é? Ele tem uma proposta de redução de gasto, ele apoia o aumento de criação de cargos, 14 mil cargos. Então, está um desencontro e isso só faz aprofundar a crise. Portanto, isso abre cada vez mais o caminho para uma solução nova, que seria, na verdade, chamar o povo para decidir através de uma nova eleição. Mas a questão é como viabilizar isso, porque em março, se a gente traz a fita de volta, é uma questão constitucional a ser estudada, vencida, vamos dizer assim, não é isso? Mas todos nós sabemos que quando há vontade política, se muda a Constituição, porque já se mudou a Constituição centenas de vezes, não é? E algumas mudanças se deram em prazo de 1 a 2 semanas, não é? O problema é que esse conflito, essa disputa, na verdade, essa crise é gerada por uma disputa de poder, não é? Porque PT e PMDB são sócios na crise. Aliás, são tão sócios que os mesmos que estavam no governo da Dilma, uma boa parte deles, também estão no governo do Temer. Então, eles governaram esse país ao longo dos últimos anos, né? Já estão mais de 10 anos governando o país. Como é que se eu tiro o sócio majoritário, que é o caso da Dilma, coloco o minoritário, que é o Temer, isso vai resolver a crise? Evidentemente que não vai. Está na cara que isso não iria resolver, nem vai resolver. Agora, nós estamos aí diante de novos impasses, né? Imaginem vocês
o presidente do Congresso Nacional, o Procurador-Geral da República, certamente não iria pedir a prisão de um ex-presidente da República, como é o caso do senador José Sarney, se não tivesse, digamos, provas, se não tivesse argumentos fortes para fazer isso. Não é? E isso também só faz ampliar a crise e aí é preciso que a gente retome, porque as ruas, e o próprio Senado já mostrou isso, o portal E-Cidadania aqui do Senado fez uma consulta pública para saber se a sociedade aprovaria, não é, um plebiscito no dia 2 de outubro. O resultado foi de 85% sim. O plebiscito perguntaria, você é a favor ou contra uma nova eleição? 85% respondeu que aprovaria uma nova eleição. Então, nós teríamos, né, tem uma proposta, uma última proposta, que está tramitando, que eu acho, não me lembro o número, 25/2016, que é uma PEC, que propõe a realização do plebiscito dia 2 de outubro. Caso a maioria do povo brasileiro decida por uma nova eleição, o TSE teria 30 dias para promover essa nova eleição. Ou seja, as urnas do dia 2 de outubro permaneceriam nos seus postos, só aguardando já a eleição para presidente da República. E essa eleição, me parece que cada vez mais eu me consolido a ideia de que uma nova eleição focada na crise, os candidatos debateriam a crise política, a crise econômica, a crise ética. E apresentariam à sociedade suas plataformas, seus projetos. Por exemplo, a reforma política. A reforma política seria fim da reeleição, por exemplo, fim das coligações partidárias e, enfim, as mudanças que a sociedade precisa para uma renovação no parlamento. Então, chegando dia 1º de janeiro, esse candidato eleito com essa proposta tomaria posse, mandaria para o Congresso essa proposta. Se o Congresso relutasse ou recusasse a votar, aí o presidente teria autoridade para chamar uma nova eleição para o Congresso Nacional, para a Câmara e Senado, para renovar, para ver se a gente sai do fundo do poço. Né? Porque é inadmissível que um país como o Brasil, tem tudo para dar certo, não dê certo por causa da sua elite política. Porque o Brasil só não dá certo por causa da elite política. Imagine vocês a quantidade, o volume de dinheiro que estão nas contas suíças, não é? O presidente da Câmara Federal tem dinheiro na conta lá, não é? Aí ele diz que não tem, não é? Mas gasta fortunas. Ora, se o presidente da Câmara, que é um servidor público ao longo desses anos todos, não é? O outro vem e me diz que entregou 70 milhões de reais para o presidente Renan, para Romero Jucá, para o Sarney. Gente, isso aí tem que ser apurado e tem que avançar rápido. E, aliás, é uma questão que me surpreende. Ou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, está avançando muito rápido nas investigações. E é preciso que acelere, não é? Porque tem que separar o joio do trigo. Por exemplo, eu me sinto numa situação muito desagradável aqui no Senado, não é? As pessoas me olham com a mesma desconfiança que olham todos os outros que estão sendo acusados. Eu não sou acusado de nada. E a classe está toda na berlinda. Eu pareço igual a todos. Então, aí, todos nós somos, né, iguais para quem olha de fora para dentro. Mas eu não tenho nenhuma acusação, nenhum processo criminal, absolutamente nada. Mas sou visto como se estivesse também envolvido nesse negócio. E agora me segredaram, não me segredaram, me disseram ali no plenário que não são 36 senadores que estão sendo citados na Lava Jato, são 39. Praticamente a metade da casa. Quase a maioria, falta 12. Né? Então esse é o problema que nós estamos vivendo, que precisa de solução, e solução rápida. Agora, Senado e Câmara, eu sempre falo isso, né? Falo da tribuna, né, que o Senado e a Câmara, que deveriam cumprir as determinações constitucionais de fiscalizar o Executivo, não o fazem. Uma parte importante, membros das duas casas, senadores e deputados, se juntam em conluio com o Executivo para saquear os cofres públicos. Está aí a Petrobras, que não me deixa mentir. O Congresso Nacional, pelo artigo 49 da Constituição, ele é o fiscalizador dos atos do Executivo e das indiretas, inclusive da Petrobras. Mas as CPIs que tiveram aqui terminaram em escândalo. Ou terminaram em pizza, ou terminaram em chantagem. Tem até gente presa por causa de CPI, não é? Ex-senador que está preso por causa de CPI aqui no Senado, que terminou recebendo dinheiro daqui e dacolá para não investigar.
Então, o Senado e a Câmara precisam de fazer uma autocrítica e retomar aquilo que a Constituição manda, fiscalizar o Executivo. E você sabe que eu tenho uma proposta, eu sou o autor da Lei Complementar 131, da Lei da Transparência, que permitiu abrir as contas, né, de todo mundo. Nós até falamos disso aqui. Mas não basta, tem que ter controle social, acompanhamento da sociedade, tintim por tintim, como é gasto o dinheiro dos impostos. Senador, infelizmente nosso tempo se esgota e eu agradeço sua presença aqui conosco. Agradeço também a sua atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.